Olá pessoal, sou o professor Renato Martins, mais uma vez trabalhando com vocês um conteúdo de ecologia aqui para a gente adiantar nosso conteúdo, né? Colocar tudo em dia direitinho nesse período de isolamento social, né? Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar hoje o conteúdo de biomas, né? Biomas, que é um conteúdo extremamente importante também para o Enem. Muitos vestibulares cobram biomas. E é importante a gente entender alguns conceitos legais, como o que é biocora, o que é biótopo, o que é o próprio bioma. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito do que vem a ser um bioma, né? Primeiramente, a gente tem que resgatar um conceito interessante da ecologia, que é o conceito de ecossistema. O ecossistema nada mais é que a junção entre um conjunto de fatores bióticos, né, que são os próprios seres vivos do ecossistema, juntamente com os fatores abióticos, né? E o que são os fatores abióticos? Os fatores abióticos são os componentes físicos e químicos do próprio ambiente. Luminosidade, temperatura, então tudo isso corresponde ao que nós chamamos de fatores abióticos, né? E o conjunto desses fatores abióticos, eles formam o menor ou maior ambiente natural, né, físico ou químico capaz de abrigar os seres vivos. Então, a gente chama isso de biótopo, né? Então, no decorrer dessa aula, a gente vai revendo alguns conceitos interessantes dentro da ecologia, né? Então, vamos lá. Primeiramente, né, uma situação, problema aqui, uma problematização inicial, para a gente falar, para a gente discutir no decorrer da nossa aula. Uma conhecida lenda conta que São Patrício conduziu as cobras para fora da Irlanda. Se você tivesse que explicar a ausência de cobras nativas neste país por meio de conhecimentos biogeográficos, qual ou quais argumentos você usaria, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito dessa lenda, né? De que São Patrício ele teria expulsado orado, né, no alto de uma colina e teria expulsado todas as serpentes, né, da Irlanda, né? Que lá a Irlanda é um país que não existe cobras, né? Então olha aí o mapa direitinho e tente tirar suas conclusões a respeito da biogeografia desse lugar, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito de biogeografia, né? De biomas, né? Porque não deixa de ser biogeografia. Na verdade, são temas que estão extremamente ligados, né? Vamos lá. Primeiramente, para entendermos a respeito do que vem a ser um bioma, é necessário que entendamos como os padrões climáticos eles se distribuem ao longo do globo, né? Então vamos lá. A gente observa aqui, por exemplo, o padrão da variação latitudinal, né? Então, só lembrando, né, latitude seriam essas linhas horizontais, né, que cruzam o mapa mundi, né, o globo terrestre, de leste a oeste, né? Então, é isso aí que a gente fala que é latitude, né? Enquanto longitude seriam aquelas linhas verticais que a gente encontra no globo de norte a sul, né? Então vamos entender direitinho isso aí. No caso, quando a gente observa, por exemplo, a forma curva da Terra, né? A forma curvada da Terra, a gente vê que nem sempre a gente vai ter uma distribuição de luz solar com a mesma intensidade em todos os pontos, né? Em todas as latitudes. Quando a gente chega, por exemplo, nas latitudes medianas, né, aqui próximo à linha do Equador, a gente tem o Sol a pino, né, principalmente no período equinócio, né, e nesse caso a gente vai ter uma intensidade luminosa muito maior nessa região, que a gente chama de região tropical, né, onde tem aí os trópicos, né, o de Câncer e o de Capricórnio. À medida que a gente observa, por exemplo, né, latitudes mais acima dos trópicos ou abaixo dos trópicos, a gente vai tendo um baixo ângulo de incidência da luz solar, né? E isso faz com que, como esse ângulo ele começa a ficar um pouco mais curvado, né? Um pouco mais oblíquo, você vai tendo uma diminuição da incidência de luz solar
nessas regiões à medida que você vai se aproximando dos polos, né? Então isso faz com que você realmente tenha um padrão de vegetação diferenciado. E falando em vegetação, né, a gente sabe que um bioma ele tem que ter condições de clima, de solo, de relevo, né, de vegetação característico, né, para ser considerado um bioma. Então, essa forma curvada da Terra, ela causa uma variação latitudinal na intensidade da luz solar. E aí, nesse caso, você vai ter uma maior incidência dessa luz solar nos trópicos, né, na região próxima à linha do Equador, acima ou abaixo, né, e uma incidência menor à medida que a gente se aproxima dos polos, né, zona temperada e polos. Então, isso com certeza vai interferir na formação vegetal da Terra, né? Então, basicamente, cada local da Terra, cada local do planeta, ele desenvolve sua vegetação a depender das condições, né, dos padrões climáticos, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. Além disso, o que nós temos também, né? Nós temos os padrões globais de circulação do ar e de precipitação, ou seja, de chuvas, né? Então, se a gente analisar direitinho, o que acontece aí? Ó? Por exemplo, analisando essa parte de baixo, né, esse círculo, a gente vê aqui o ar fluido, né, o ar fluindo, na verdade, ao longo da superfície da Terra. Aqui a gente tem algumas linhas, algumas setas representando, né? Então vamos lá. Observem o seguinte, o ar, quando ele está fluindo junto à superfície da Terra, ele cria certos padrões de vento que são bastante previsíveis, né? À medida que a Terra vai girando em torno do seu eixo, a área que está mais próxima ao Equador, né, próxima dos trópicos, ela se move mais rapidamente do que a dos polos. E nesse caso, né, esse movimento desvia os ventos das rotas verticais. Ou seja, basicamente essas rotas verticais são essas que a gente está mostrando aqui acima, né? Que a gente tem as setas em azul, né, e as setas amareladas. Nesse caso, você vai ter a criação de fluxos, né, mais ao leste e ao oeste, né, como a gente pode ver aqui. E no caso desses fluxos, eles vão interferir na dinâmica dos ventos. Então, a gente vê, por exemplo, os ventos alísios, né, que são mais frescos, eles vão soprar mais do leste para o oeste, nos trópicos, né, aqui como a gente está vendo. E os ventos, né, ocidentais predominantes, eles sopram do oeste para o leste nas zonas temperadas, como a gente vê mais acima ou mais abaixo. Você já tem uma diferença aí de sentido, né, e de direção em relação aos ventos alísios e também os ventos ocidentais. Essas zonas aí, elas são definidas como as regiões entre o Trópico de Câncer e o Círculo Ártico, né? Então, como a gente vê aqui embaixo. E entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Antártico aqui em cima, né? Ártico aqui em cima e Antártico aqui embaixo. Então, você vai vendo aí que, basicamente, a gente vai observando essa diferença de curvatura também gera uma rotatividade desses ventos diferente em determinados pontos. E além disso, né, é importante lembrar que a radiação solar, ela sendo mais intensa próximo ao Equador, o que vai acontecer? Ela vai iniciar um padrão global de circulação do ar e também de precipitação, né? Ou seja, isso vai interferir na dinâmica de chuvas. As temperaturas elevadas nos trópicos, né, na região próxima ao círculo, à linha do Equador, isso aí vai favorecer essa dinâmica de ventos. As temperaturas, como elas são mais elevadas nos trópicos, né, próximo à linha do Equador, isso vai favorecer a evaporação da água da superfície da Terra. E, além disso, né, isso vai causar uma subida das massas de ar quente e úmido, que está representado aqui, por exemplo, por essas setas azuis. As massas de ar quente e úmido, elas sobem, né, o ar quente acaba sendo mais leve, ele acaba subindo,
e isso interfere também na dinâmica de temperatura, né? na temperatura global. Então, o que vai acontecer? Né? Ocorrerá uma dispersão dessas massas de ar quente, uma dispersão em direção aos polos. E à medida que as massas de ar que são ascendentes, né, que sobem, elas vão esfriando, à medida que elas vão subindo, elas liberam grande parte do seu conteúdo de água. Isso faz com que sejam geradas as precipitações que são extremamente abundantes nas chamadas regiões tropicais, né? Por isso que as florestas tropicais elas têm índices pluviométricos, né? Muitas chuvas, por causa dessa dinâmica de ventos e precipitação, né? As massas de ar de altitudes elevadas, já quando elas acabam secando, elas ficam, apesar de menos densas, parte delas vão descendo. E aí a gente representa essas massas de ar que estão mais secas pelas setas amarelas, né? E à medida que elas vão descendo em direção à Terra, quando chega nas latitudes de aproximadamente 30 graus, como a gente vê aí na própria imagem, né? Aqui 30 graus, que a gente chama de zona árida, né? Você já vai ter uma região mais seca. Por quê? Porque elas acabam roubando a umidade do ar, uma vez que essa massa amarela, né, representada por essas setas amarelas, elas estão mais secas. Então ela desce, né, essa massa amarelada de ar, ela desce e acaba roubando, né, umidade do ambiente. Por isso que, à medida que a gente vai se aproximando dessas latitudes 30 graus, né, norte-sul, né, tanto para cima quanto para baixo, a gente vai observando que isso pode caracterizar, por exemplo, os desertos, né, que se formam próximos dessas regiões. Então, isso é muito comum a gente entender, por exemplo, que basicamente algumas áreas são mais chuvosas, né, por causa dessa dinâmica de ventos, e outras mais secas. Vamos falar um pouco mais sobre isso, né? É interessante perceber também, falar um pouquinho sobre a sazonalidade, né? É interessante lembrar que a inclinação do eixo de rotação da Terra e sua movimentação anual ao redor do Sol provocam fortes ciclos sazonais das médias até as altas latitudes, né? Logicamente que a gente não vai ter uma distribuição das estações do ano, né, das 4 estações, perfeitamente em todos os pontos do planeta, justamente por causa dessa inclinação, né, do eixo de rotação da Terra. Além dessas mudanças globais no comprimento do dia, né, a gente observa essa sazonalidade, na radiação solar e na temperatura, essa variação no ângulo do Sol no decorrer do ano, com certeza ela afeta os ambientes locais. Por exemplo, né, os cinturões de ar quente e seco de cada lado do Equador, eles vão se estendendo levemente para o norte e para o sul, com a variação no ângulo do Sol. Isso vai produzindo estações, digamos, úmidas ou secas, quando a gente chega, por exemplo, né, nas latitudes médias de 20 graus, por exemplo, né? Então, justamente à medida que a Terra vai inclinando o seu ângulo em relação ao Sol, a gente vai tendo essa sazonalidade, né? Nesse caso, né, além disso, as mudanças sazonais nos padrões do vento, elas vão alterando as correntes oceânicas, porque o vento interfere também nas marés. E isso aí vai causando, às vezes, por exemplo, uma ressurgência de água fria a partir das camadas oceânicas mais profundas, né? Então, tudo isso, né, está influenciando digamos, na dinâmica de sazonalidade. Essa dinâmica de sazonalidade está influenciando também, logicamente, nas condições ambientais em determinados pontos do planeta. Isso vai fazendo com que a gente tenha aí, por exemplo, digamos, formações vegetais diferentes. Justamente porque, se eu tenho um ambiente que tem, por exemplo, uma alta sazonalidade, eu posso ter, por exemplo, uma
uma estação do ano bem definida, né? As 4 estações do ano bem definidas. Eu posso ter, por exemplo, à medida que eu tenho uma alta incidência de luz nos trópicos, à medida que a Terra vai girando em torno do Sol, vai existir uma época do ano em que ela vai ter, digamos, mais luz, né? E uma época em que ela vai ter menor quantidade. Então, isso vai interferir logicamente na capacidade que as plantas têm de realizar fotossíntese em determinadas épocas do ano. À medida que as plantas elas vão, por exemplo, perdendo suas folhas por causa da estação mais seca ou extremamente fria, né, dependendo do local, porque muitas vezes a água fica congelada no solo e a planta ela fica impossibilitada basicamente de captar essa água, né? Então existe a chamada seca fisiológica. A gente vai observando formações vegetais diferentes, justamente por causa também dessa sazonalidade. Os corpos d'água eles também interferem no processo, né? As famosas correntes de água, né? As correntes oceânicas, elas influenciam o clima ao longo das costas dos continentes, né? Logicamente, isso aí vai depender também de quem. Essas correntes oceânicas elas se movimentam com a ajuda, logicamente, dos ventos, ou seja, elas sofrem uma incidência, uma influência das massas de ar que circundam atravessando a superfície terrestre, né? E se a gente observar direitinho essa imagem, a gente tem os mesmos padrões, né, de movimento, de sentido, ó, os mesmos padrões a gente observa de movimentação. Isso faz com que, basicamente, a gente tenha correntes que mantêm o mesmo fluxo o ano inteiro, basicamente, né? Então, isso faz com que essa dinâmica também interfira, por exemplo, na distribuição de nutrientes nos ecossistemas aquáticos, porque quando a gente fala em biomas, lembrando que essa aqui é uma aula completa, né? A gente vai falar não somente dos biomas terrestres, mas falaremos também, logicamente, dos biomas aquáticos, né? Então, é interessante lembrar que essa distribuição de nutrientes nos biomas aquáticos, elas também dependem dessas correntes oceânicas, né? Essa distribuição de nutrientes depende muito das massas de ar que interferem diretamente na movimentação das águas nos oceanos, né? Outro fator interessante são as cadeias de montanhas, né? Lembrando que não é em todo local do planeta que a gente vai encontrar montanhas. A gente pode encontrar falésias, escarpas, serras, mas de um modo geral, as montanhas, né, que são as mais altas, as mais altas formações rochosas, elas também têm uma interferência nessa formação vegetal, né? Assim como os grandes corpos d'água, por exemplo, né, como os oceanos, as montanhas também elas têm uma influência direta sobre o fluxo de ar que ocorre na Terra, né? Quando se aproxima de uma montanha, por exemplo, o que acontece? O ar quente e úmido ele sobe, né, e acaba resfriando. E isso faz com que ele libere muita umidade próxima à região aqui do pico, né? Que geralmente o pessoal chama barlavento, né? E aqui, por trás da montanha, por exemplo, a gente tem o que é chamado de sotavento, né? Então, a sotavento, ou seja, por trás da montanha, o ar mais frio e seco ele acaba descendo, né? Absorve muita umidade e produz o que a gente chama de sombra de chuva, a sotavento, ou seja, do outro lado da montanha. Essa sombra de chuva ela determina onde muitos desertos são encontrados. Então, é por isso que muitas vezes a gente vê que na região litorânea tem uma certa umidade do ar. Se você pegar, por exemplo, aqui, considerando a cidade de Natal, por exemplo, né? Faixa litorânea, você tem aqui uma boa umidade do ar, só que à medida que esse ar ele vai sendo conduzido desculpem, até regiões, né, onde existam serras, como a gente pega, por exemplo, o Alto Oeste Potiguar, né, o Planalto da Borborema, quando a gente pega, por exemplo, aquela região Seridó, cercada de serras ali, o outro lado dessas serras, ela forma uma sombra de chuva que faz com que a área fique mais desertificada, né, mais seca, digamos assim. Então, a própria dinâmica de formações rochosas, elas também interferem
no tipo de vegetação que a gente observa em determinados locais, né? Então, são padrões interessantes, né? Variação latitudinal da intensidade da luz solar, os padrões globais de circulação do ar, da precipitação, ou seja, das chuvas. Então, as formações rochosas como montanhas, por exemplo, e até mesmo, né, a gente falou aqui sobre a sazonalidade, né, e os corpos de água nas massas oceânicas, eles interferem no surgimento, né, de formações vegetais diferentes. Renato, por que você fala tanto em formações vegetais? Porque a gente está estudando biomas. E um bioma ele é caracterizado, vou repetir, pelo clima, pelo solo, né, ou seja, o relevo, a distribuição de nutrientes desse solo, e também pela fauna e flora características, né, daquele ecossistema. É isso que caracteriza basicamente um bioma. E aí, falando nos biomas, né, a gente tem aqui, por exemplo, uma distribuição dos principais biomas terrestres, né? Então você vê aqui, por exemplo, olha que interessante, né? Aqui você vê, por exemplo, florestas tropicais, né? A floresta tropical, ela está bem distribuída aqui. O nome já sugere, né? Tropical. Então ela está aqui entre os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio, né? Essa massa, a gente tem vários padrões aqui de coloração verde, mas a gente consegue destacar aqui as florestas tropicais com muita facilidade, né? Nessa região aqui, próxima da linha do Equador, a gente tem muita floresta tropical, né? As savanas, né, já dentro dos continentes, né? Aqui a gente vê savana, por exemplo, aqui na região do continente africano, né? E algumas áreas parecidas com savana aqui também, no centro-oeste, né, brasileiro, por exemplo, aqui na região da América do Sul, né? Nós temos áreas desérticas, né, um pouco mais acima, né, já saindo do trópico, né, chegando perto da zona temperada, né, mas a gente ainda vê áreas características de desertos no continente africano, por exemplo, né? A gente encontra desertos também aqui na América do Norte, é interessante lembrar. Aí temos o chaparral, temos a pradaria, os campos temperados, né, também. Observe que campo temperado a gente encontra também na região sul, na América do Sul. Então, à medida que a gente vai subindo ou descendo, né, longitudinalmente, né, a gente tem aí outros ecossistemas diferenciados, né? A tundra, por exemplo, que é caracterizada por ter uma formação vegetal não tão densa, né? Que tá localizada em ambientes bem gelados, digamos assim. Então, e o gelo polar no finalzinho aqui, né? Que a gente encontra aí basicamente, como o próprio nome sugere, nos polos. Então a gente tem uma distribuição nessa imagem dos principais biomas terrestres, né? Então vamos continuar. E aí, como eu disse a respeito da questão da formação vegetal e dos padrões climáticos, aqui a gente tem um gráfico climático para alguns tipos de biomas, né? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada nisso aqui que é interessante. Aqui nós temos, por exemplo, no eixo horizontal nesse gráfico, nós observamos aqui a precipitação média anual, né? Só que aqui está sendo dado em centímetros, né? Então você tem aqui até mais de 400 centímetros, né? Mais de 4 metros, digamos assim, de precipitação, muita chuva, digamos assim. E aqui a temperatura média anual em graus Celsius, né? Então você veja, por exemplo, aqui, ó, que temperaturas médias anuais elevadas com baixos índices de precipitação média anual são características do deserto. Então essa mancha aqui no deserto, essa setinha que está apontando aí para o deserto, ela aponta para um padrão no gráfico que corresponde a uma temperatura média anual, né, acima dos beirando aí os 30 graus, né? Então a temperatura elevada quando a gente compara com outros biomas aí. Tem bioma que tem uma temperatura média anual elevada, porém ela tem uma precipitação maior, como é o caso do campo temperado, já não é deserto, né? A floresta latifoliada temperada, ela também tem uma precipitação muito elevada. E a floresta tropical nem se conta, né? Olha aqui o índice de precipitação chegando aqui aos quase 500, né, centímetros anuais
né, a precipitação média anual, a gente vê aí, comparando aí, e temperaturas elevadas também, né? A gente sabe que a floresta tropical ela é quente e úmida, né? Só que em determinados pontos é um ecossistema tão grandioso, tão gigantesco, que em alguns pontos ela também pode apresentar-se mais seca, né? Então esse gráfico climático ele mostra mais ou menos esse padrão, né? A gente vê a interferência de vários fatores aqui na vegetação. O deserto é aquela vegetação mais esparsa, mais espalhada, e a tundra é uma vegetação mais densa, porém ela é ela não é tão arbórea, né? Você não vê tanta árvore se desenvolvendo na tundra, né? A tundra ela tem uma camada de água no solo que fica congelada permanentemente, né? Que é o que a gente chama de permafrost. E aí isso dificulta, por exemplo, a captação de água no solo porque a água está congelada. Então as raízes não podem crescer com tamanha profundidade e por isso que a gente praticamente não vê aqui um extrato arbóreo na região de tundra, né? Então você vê aí que basicamente o tipo de vegetação que ocorre em cada um desses locais depende muito da precipitação, né? Da quantidade, do quanto chove, né? Anualmente nesse ambiente e logicamente da temperatura. Isso aí vai ter uma interferência direta, né? Digamos, na formação vegetal desses determinados tipos de biomas, né? Vamos lá. E, logicamente, essa variação climática ela pode causar até efeitos evolutivos interessantes, né? Como a gente pode ver aqui, por exemplo, na América do Sul e na América do Norte, a gente tem um gênero de cactos que é o gênero Cereus, né? Os cereus, né? Então, existem algumas espécies de cactos desse gênero Cereus que são encontrados nas Américas. E esse cacto, observa o quanto ele é parecido com essa planta aqui, que é encontrada no continente africano, né? Que são as euforbiáceas. Nas Ilhas Canárias, por exemplo, a gente tem aí a Euphorbia canariense. São plantas extremamente parecidas, porém elas pertencem a linhagens evolutivas diferentes. Mas por que elas são plantas que pertencem a linhagens evolutivas diferentes? E se elas são tão diferentes assim, o que faz com que elas tenham essas características morfológicas tão semelhantes? Na verdade, são as condições ambientais. Então, as condições ambientais, por exemplo, das Ilhas Canárias, elas são parecidas com algumas condições ambientais que a gente encontra aqui na região das Américas, né? Então, justamente por isso que a gente vai ter aí uma convergência evolutiva, né? As variações ambientais, as condições ambientais, elas levaram essas plantas a convergirem em termos de características. E isso faz com que tenhamos aí uma convergência evolutiva. Linhagens diferentes de organismos bem diferentes apresentam características semelhantes, né? Então, tudo que a gente está vendo não faria o menor sentido se a gente não analisasse do ponto de vista evolutivo também, né? Então, justamente a convergência evolutiva ela pode sofrer interferência de algumas condições ambientais. E o legal aqui de se observar é que tanto o cacto, que a gente encontra nas Américas, como a euforbiácea, que a gente encontra no continente africano, elas estão em latitudes próximas, né? Latitudes aqui bem próximas, aqui próximas dos trópicos, no caso. Então, se encontra em áreas em zona tropical. E falando em zona tropical, né, vamos começar a falar um pouquinho dos nossos biomas terrestres, né? Vamos falar aí, por exemplo, da floresta tropical. É interessante que eu vou fazendo, à medida que eu vou falando aqui, eu vou falando um pouco sobre cada um dos biomas e vou dando uma descrição, fazendo a descrição geral deles, né? A gente vai falar aí, por exemplo, sobre o tipo de vegetação, né, os principais tipos de plantas que ocorrem em cada um desses biomas, né? A gente vai falando um pouco sobre a fauna também, sobre os índices pluviométricos, o quanto chove em cada bioma. Então é interessante a gente observar. Em cada descrição eu vou colocar esse mapinha aqui para a gente ver aí essas manchas indicando onde ocorrem, né, esses determinados tipos de biomas, né? Então vamos lá. Observem, né? A floresta tropical é um bioma característico, né? Eu diria que é um dos maiores biomas do planeta
e tem uma interferência muito grande, né, na manutenção do clima da Terra, né? Por quê? Por causa justamente dessas precipitações, né, desses índices pluviométricos bem elevados. A floresta tropical ela ocorre basicamente em regiões equatoriais e subequatoriais, como a gente pode ver nesse mapa, caracterizados aqui por essas manchas de cor verde, né, bem pertinho aí da linha do Equador. No tocante à precipitação, essas florestas, né, tropicais, principalmente as chamadas florestas pluviais tropicais, a precipitação é relativamente constante, né? Então você tem aí uma média de 2.000 a 4.000 milímetros por ano, né, chovendo nessas florestas tropicais. Lógico que nessas florestas tropicais também existem regiões mais secas, né? E aí, nesse caso, nessas áreas mais secas, a precipitação é altamente sazonal, né? A gente vai ter aí cerca de 1.500 a 2 milímetros por ano, e nesse caso, uns 6 a 7 meses de estação seca, né? Então, é a característica básica, né, de precipitação das florestas tropicais, né? Então, a gente tem essa variação aí de chuva, né, de umidade também. No tocante às plantas, a vegetação, é importante você observa pela foto, aí, pela imagem, que a gente tem aqui vários estratos, né? Então, existe uma estratificação vertical, escrito com S, né? Estrato, né? Camada. Então, a gente vai ter aí várias camadas localizadas aí na floresta tropical. A gente tem uma área chamada de área emergente, né? As plantas emergentes, que são as mais altas, né? Então, você tem uma característica bem interessante nesse tipo de bioma, que é a competição por luz, né? A competição por luz aí é intensa, né? Uma vez que você tem cada planta querendo buscar seu lugarzinho ali para poder absorver mais luz. Isso faz com que tenhamos uma estratificação, né? uma formação de camadas, e nesse caso, a maior camada que existe é o que a gente chama de dossel, né? A camada mais elevada, só que a gente encontra algumas árvores que elas ultrapassam ainda esse dossel, que são chamadas de plantas emergentes, né? Aí você tem as árvores do dossel, né? O dossel fechado é aquela parte mais elevada. Lógico, como eu disse, né, existem aquelas plantas emergentes que crescem acima do dossel. O dossel é como se fosse a área de bosque, digamos assim, né? A área mais vegetação mais fechada, onde as árvores são muito próximas umas das outras. Por isso que a gente entra numa floresta tropical, a gente percebe aquela penumbra, né? Aquela parte mais escura da floresta, né? A luz está sendo absorvida em boa parte pela própria vegetação, né? Então, a gente vai encontrar aí um ou dois estratos de árvores, né, abaixo desse dossel, né, que é o que a gente chama de área de subdossel, e a gente vai ter aí, né, o extrato arbustivo, né, que são o arbusto, na verdade, é o que a gente chama aqui na nossa região de moita, né? Então, tem uma vegetação arbustiva, e aquela parte mais rasteira é o que a gente chama de extrato herbáceo, né? Ervas. Então, aquela camada de grama rasteirinha que a gente encontra, por exemplo, na floresta. A camada formada por folhas secas, né? Folhas secas que estão sofrendo decomposição, é o que a gente chama de camada de serrapilheira. Então, é nessa floresta tropical que a gente vai encontrar essa estratificação. Evidentemente, né, que aí você vai ter uma floresta que a gente conhece também como floresta perennifolia latifoliada, né? O que significa isso, né? A palavra perene, lembre, P de perene, P de permanente, né? De algo que perdura, ou seja, passa muito tempo. Então, quando a gente diz que as árvores das florestas tropicais pluviais, elas são perennifólias, né, e são latifoliadas, significa dizer que são árvores com folhas que duram muito, né, folhas duradouras, elas não caem, não são as chamadas folhas caducas, folhas que caem, elas são folhas duradouras, e a vegetação é chamada de latifoliada, por quê? Porque as folhas são largas, então você tem duas características importantes aí, folhas largas e duradouras, né? Perennifólias, perenes, folhas perenes, são folhas que perduram muito tempo. P de perduram, né? P de perenes.
E no caso são folhas largas. O fato da folha ser larga é bem interessante. Por quê? Porque quando a chuva vai caindo sobre a floresta, essas folhas largas elas vão funcionando como verdadeiras calhas, né? Que a gente chama aqui na nossa região de bica ou biqueira. Né? Então é como se a água fosse escoando por essas biqueiras e caindo até a região mais baixa da floresta. Né? Então, por isso que você tem essa circulação, essa manutenção de umidade nas florestas pluviais tropicais. Né? Então é interessante lembrar. Além disso, né, é interessante lembrar também que penduradas, né, penduradas na região do dossel, a gente pode encontrar também as chamadas plantas epífitas. O índice de epífitas, né, em florestas tropicais é enorme, porque a floresta é úmida, a planta epífita ela tem uma raiz com uma lã, né, parece uma lã, né, um pelinho, umas cerdas, chamada de velame. E mesmo sem ela estar em contato direto com o solo, ela consegue absorver uma grande quantidade de umidade do ar. Né? Então é muito comum a gente ver sobre as árvores do dossel fechado muitas epífitas, né? Orquídeas, bromélias, tomando conta, né, dessa vegetação aí. Lógico que a gente não vai encontrar isso nas partes mais secas das florestas tropicais. Nas partes mais secas, a gente não vai encontrar tanta epífita, a gente vai encontrar muito mais arbustos espinhosos, né? E uma grande quantidade também de plantas suculentas, né? Na parte mais seca das florestas tropicais, né? Então, é isso aí que caracteriza basicamente a vegetação. Em se tratando de temperatura, a temperatura numa floresta tropical úmida, ela é alta todo ano, né? Com uma média de 25 a 29 graus e com pequena variação sazonal, né? Sendo que na parte mais seca a gente vai realmente ter essa pequena diferença. Temperatura um pouco mais elevada, né? Como eu falei, né, no tocante à vegetação, temos uma estratificação vertical bem presente, né, bem característica. Estratificação vertical, como eu disse, é a divisão da floresta em camadas, né? E nesse caso, vertical, né, verticalmente divididas. No tocante aos animais, gente, os animais, a fauna da floresta tropical é uma fauna assim, bem abundante, né? Estima-se que exista aí de 5 a 30 milhões de espécies que ainda não foram descritas, basicamente de quê? De insetos, né? Que é o grupo, eu diria que é a classe do filartrópoda mais abundante, né? Mais abundante no planeta inteiro, né? Então existem muitos artrópodes, muitos insetos, muitos aracnídeos, né? Então existem cerca de 5 a 30 milhões de espécies que ainda não foram descritas, né? Desses artrópodes aí. Então você tem aí um ecossistema, estamos falando de floresta tropical. Ao falar de floresta tropical, estamos falando do bioma que possui a maior diversidade animal do planeta, né? Então você tem aí um hábitat, né? Um hábitat, a floresta tropical ela corresponde a um hábitat de milhões de espécies. Então temos a diversidade animal mais alta, mais elevada do planeta quando comparado a outros biomas aí. E esse ambiente ele está sendo devastado ou não? Todos os biomas que a gente vai falar aqui, eles estão sofrendo algum tipo de impacto humano, né? Então, no tocante à floresta tropical, qual seria o impacto humano? É notório, né, que há muito tempo, né, os seres humanos eles estabeleceram comunidades prósperas, né, em florestas tropicais. E isso aí vem fragmentando o hábitat da floresta há muito tempo. Atualmente, o que vem causando esse impacto aí negativo? O rápido crescimento populacional, né, associado basicamente à agricultura e ao desenvolvimento desses ambientes, está destruindo aí muitas florestas tropicais. Né? Então você tem isso aí, né, ocupação, né, não urbanização, mas ocupação, crescimento populacional, tem aí fragmentação de hábitat nas florestas tropicais. Então é interessante lembrar, né? É importante lembrar disso aí. Então vamos lá. Vamos fazer uma questãozinha aqui sobre floresta tropical, né, que caiu no Enem, mais um caiu no Enem, para a gente ir pegando mais ou menos a manha aí de como essas questões elas podem cair. Então vamos lá.
Questãozinha interessante. Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas estão geralmente baseadas em solos inférteis e improdutivos. Olha que massa, né? Você tem uma floresta extremamente abundante, mas o solo é pobre, o solo é raso na floresta tropical. É até meio incoerente, né? A gente pensar, poxa, como é que pode uma floresta tão abundante, uma vegetação imensa daquela, estar sobre um solo que é um solo infértil, improdutivo? Então isso é mágico, né? Isso aí basicamente. O que, que acontece no ambiente que faz com que uma floresta tão abundante esteja em um solo tão improdutivo, né? Vamos lá. Então ele diz aí, grande parte dos nutrientes é armazenada nas folhas que caem sobre o solo, não no solo propriamente dito. Então veja aí o papel, por exemplo, da camada de folhas, né, que a gente encontra sobre o solo. Quando esse ambiente é intensamente modificado pelo ser humano, a vegetação desaparece, o ciclo dos nutrientes é alterado e a terra se torna rapidamente infértil. Ele diz aí, no texto anterior pode parecer uma contradição a existência de florestas tropicais exuberantes sobre solos pobres. No entanto, este fato é explicado pela letra A, profundidade do solo, pois, embora pobre, sua espessura garante a disponibilidade de nutrientes para a sustentação dos vegetais da região. Não. O solo de uma floresta tropical, já falei, ele é pobre, né? Ele é raso, ele não é tão profundo assim, né? Então, basicamente, essa espessura rasa, pequena, não vai garantir a disponibilidade de nutrientes para a sustentação dos vegetais da região. Então, não é letra A. B, isso aí poderia pegar muita gente, né? Mas essa questão ela foi considerada uma questão até de nível médio, digamos assim, né? Dado a estatística do Enem no tocante ao número de acertos, né? De candidatos que fizeram essa provinha aí. Letra B, boa iluminação das regiões tropicais, uma vez que a duração regular do dia e da noite garante os ciclos dos nutrientes nas folhas dos vegetais da região. Não é necessariamente tudo bem que a gente tem uma boa iluminação da região tropical, mas isso vai interferir na produção de biomassa, né, na produtividade primária da floresta, uma vez que ela vai ter uma capacidade de realizar fotossíntese, mas não é isso que vai garantir a quantidade de nutrientes no solo daquela região. Letra C. Existência de grande diversidade animal com número expressivo de populações que, com seus dejetos, fertilizam o solo. O que ele está querendo dizer aí é que a quantidade de esterco, a quantidade de fezes que é gerada é tamanha que promove a liberação desses dejetos no solo, fertilizando. Não, na verdade, seria uma quantidade absurda de dejetos para uma floresta tropical, né? Então, isso também está meio que descabido. Letra D. Capacidade de produção abundante de oxigênio pelas plantas das florestas tropicais, considerados os pulmões do mundo. Essa história que uma floresta tropical é considerada um pulmão do mundo, isso aí foi um grande equívoco que aconteceu, salvo engano, na década de 50, 60, na qual um repórter do New York Times ele visitou o Brasil, principalmente a região da floresta amazônica, que é uma floresta tropical, né? E aí ele estava entrevistando um pesquisador que aqui se encontrava e ele perguntava, né, sobre o processo, a importância da floresta. O pesquisador ele respondeu de forma coerente. Ele falou que as florestas tropicais elas têm a capacidade de absorver boa quantidade de carbono, né? As florestas funcionam como um sorvedouro de carbono, enquanto que com esse carbono elas fazem fotossíntese e produzem oxigênio, liberando esse oxigênio para a atmosfera. E esse oxigênio será utilizado, né, por boa parte dos organismos vivos. Ele explicou corretamente, só que o repórter, ele quis fazer uma analogia com os pulmões, só que ele fez uma analogia errada, porque o pulmão ele capta o oxigênio ao invés de liberar, e a floresta ela libera o oxigênio, né? Ela capta também, mas ela libera uma boa quantidade. Então,
essa história aí de que a Amazônia é o pulmão, as florestas tropicais são o pulmão do planeta, isso aí é uma falácia muito grande, que a mídia, né, inclusive boa parte da mídia ainda fala disso, mas é algo errado. É um pensamento errado dizer que a Amazônia é o pulmão do planeta, por exemplo. Letra E. Rápida reciclagem dos nutrientes potencializada pelo calor e umidade das florestas tropicais, o que favorece a vida dos decompositores. Então, justamente, nós temos uma vegetação tão exuberante nas florestas tropicais, justamente por quê? Por causa da rápida ciclagem de nutrientes que acontece nesse solo que é pobre e raso. Então, a ciclagem de nutrientes é tão rápida, é tão intensa, que a gente mantém a sustentação da quantidade de nutrientes dentro de uma floresta tropical. Então, a alternativa correta, letra E. Questãozinha de nível médio, assim, né? 49% dos candidatos que fizeram a prova do Enem neste ano, né, eles acertaram essa questão. Lembrando que eu vou citar algumas estatísticas aí, mas eu não tenho a estimativa de todas, né, mas é só para a gente ir vendo que esse conteúdo ele cai bastante e ele tem aí, digamos, de questões de nível fácil, médio e até de nível mais difícil, né, como a gente vai ver no decorrer da nossa aulinha. Então vamos ver outra aqui, né? Outra questão interessante é essa falando aí sobre a distribuição, né, vegetal nesse tipo de bioma, né, de floresta tropical. Vamos lá. Então ele diz aí, essa questão também do Enem, né? A análise de esporos de samambaias e de pólen fossilizados contidos em sedimentos podem fornecer pistas sobre as formações vegetais de outras épocas. No esquema a seguir, que ilustra a análise de uma amostra de camadas contínuas de sedimentos, as camadas mais antigas encontram-se mais distantes da superfície. Então você vê aqui as mais antigas, elas encontram-se mais distantes da superfície. E as camadas mais recentes, logicamente, mais próximas. Essa análise permite supor-se que o local em que foi colhida a amostra deve ter sido ocupado sucessivamente por, né? Vamos lá, então você tem aqui, por exemplo, camadas mais antigas, camadas mais recentes. Nas camadas mais antigas, o que a gente encontra fossilizado aqui? Esporos de samambaias e pólen de cipós e epífitas. Olha aí, gente, falou em cipós e epífitas, a gente já lembra de floresta tropical, né? Então, essas camadas mais antigas aqui, talvez elas fossem formadas por florestas tropicais. Aí aqui no meio, predomínio de pólen de gramíneas e quase nenhum pólen de epífitas. Então você tem aqui pólen de gramíneas. As gramíneas elas são características de quê? Dos pampas, dos chamados campos, né? Que podem existir os campos temperados e também tem os campos cerrados. Então, aqui a gente já vê que foi possivelmente ocupado por floresta úmida e o meio aqui por algum tipo de campo, né? E aí, aqui acima, ó, ficou mais fácil. A abundância de pólen de cactos, né? Então, a cactácea é uma planta característica de quê? Ou de caatinga ou de mata atlântica, né? Aqui a gente vê, na letra A, por exemplo, essa análise permite supor-se que o local em que foi colhida a amostra deve ter sido ocupado sucessivamente por, então, floresta úmida, beleza, aqui a parte mais baixa, campos cerrados no meio e caatinga aqui acima. Então, de cara, a letra A já se mostra, né, uma alternativa mais plausível de todas, dentre todas aí. A letra B não pode ser porque no meio aqui ele fala em floresta temperada, né? E a gente não tem tanta epífita assim. A gente tem ainda uma certa quantidade de epífitas, desculpem, na floresta temperada. Aí ele diz, na letra C, começa com campos cerrados aqui embaixo. Campo cerrado não tem tanta epífita, então está errada. Letra D, caatinga, né? Está mais plausível a presença de cacto na camada mais recente e não embaixo. Então por isso está errada. E letra E, campos cerrados também, assim como a letra C está incorreta, né? Começando aqui na parte mais basal, o campo cerrado ele não tem tanta quantidade de cipós e epífitas, né? Então, letra A é a alternativa mais adequada. Essa questão aí, ela foi considerada uma questão difícil, né?
apenas 33% dos candidatos eles conseguiram acertar essa questão. Vamos lá, né? Vamos para o próximo bioma. Eu estou fazendo aqui uma explanação geral, né, dos principais tipos de biomas para a gente falar posteriormente dos biomas brasileiros, né? E logicamente do mecanismo de alteração desses biomas caracterizado como sucessão ecológica, né? Então vamos lá. Então, o que acontece no deserto, né? Primeiramente, a distribuição, né? Os desertos eles ocorrem em faixas próximas dos 30 graus de latitude, né? Norte-sul. Tem ali grau Celsius, gente, mas desconsidere, viu? Tá errado. É 30 graus de latitude. E em outras latitudes do interior de continentes, né? O deserto de Gobi, por exemplo, no norte da Ásia Central, é um deserto que está dentro do continente, né? Basicamente. Então, tá na área interna, no interior do continente, e não somente em latitudes aí em torno de 30, né? 30 norte, 30 sul. Então, se a gente olhar direitinho aqui, ó, no mapa, você vai ver desertos aqui, ó, um pouco acima dos trópicos ou abaixo dos trópicos, né? Áreas que são desérticas. Mais uma vez, eu torno a falar sobre a importância do eixo de inclinação da Terra, né? Do eixo de inclinação da rotação da Terra e das correntes de ventos, né? Além disso, essas áreas aqui elas são áreas que contêm algumas cadeias montanhosas, com exceção aqui das Américas, né? No caso da América do Sul, por exemplo, a gente tem muito mais serras do que montanhas. Então, a gente vai observar, por exemplo, uma paisagem, né, característica do deserto dessas regiões. A precipitação, né, o quanto que chove no deserto anualmente, né? A precipitação ela é baixa e altamente variável, né? Mas geralmente menos de 300 milímetros por ano. Então chove muito pouco, né, no deserto. Temperatura. A temperatura apresenta uma variação sazonal e diária, né? A temperatura do ar, a máxima que ocorre nos desertos quentes, pode ser superior aos 50 graus, né? Então, assim, absurdo, né, de quente. E nos desertos frios, né, ela pode cair abaixo de menos 30, né? Então, é totalmente extremo, né? O que a gente fala em termos de temperatura no ambiente que é de deserto. O deserto tem características interessantes. Já caiu no Enem também, né? Esse tipo de bioma. No tocante aos animais de deserto, os animais comuns, né, são serpentes, né, inclui serpentes, lagartos, escorpiões, formigas, besouros, aves migratórias e também as chamadas aves residentes que vivem ali no próprio deserto anualmente, roedores granívoros, né? E no caso muitas espécies são noturnas, né? Vivem enterradas na areia do deserto ou no pouco de vegetação que ainda se encontra. Uma característica interessante é a conservação da água, né? É uma adaptação comum a muitos animais do deserto e é interessante que muitas espécies elas vivem num ambiente que tem tão pouca água que elas vivem da chamada água metabólica, né? Que é a água resultante da quebra dos carboidratos presentes em sementes, né? Então, são condições assim bem inóspitas que ocorrem no deserto para nós, né? Mas para eles que são animais que sofreram um processo de seleção natural, cujas características eram mais adaptativas, as condições ambientais propiciaram seleção natural e esses organismos são bem adaptados, digamos assim, a esses ambientes, né? No tocante às plantas, né, as paisagens dos desertos elas são dominadas por uma vegetação baixa, né, e amplamente esparsa. O que é uma vegetação esparsa? É espalhada, né, uma planta distante da outra. A gente vê isso como um predomínio da paisagem do deserto, né? As plantas abrangem as famosas suculentas, tanto cactáceas como euforbiáceas, como a gente já mostrou um exemplo de convergência evolutiva nessa nossa aula, né? Temos aí também arbustos profundamente enraizados para conseguir absorver água em camadas mais profundas, né, do solo.
Temos aí também ervas, né, plantas pequenas que crescem durante os períodos mais úmidos, no caso, não é um período tão frequente, né, são infrequentes os períodos úmidos. Existem várias adaptações também de plantas de deserto, né, que incluem a tolerância ao calor, a tolerância à dessecação, a capacidade de armazenar água, a redução da área de superfície da folha para não perder tanta água por transpiração, defesas físicas, como é o caso dos espinhos, defesas químicas, né, como é o caso das toxinas presentes nas folhas dos arbustos, né? E nesse caso, como as plantas estão submetidas à intensa radiação solar, muitas delas apresentam um metabolismo fotossintético do tipo C4, né, a fotossíntese C4, ou o MEC, né, que é metabolismo ácido das crassuláceas, né, que a gente chama também de metabolismo CAM, que isso aí, numa aulinha que eu vou dar sobre fotossíntese e fisiologia vegetal, eu vou trabalhar esses tipos de metabolismo, né, com vocês de forma mais aprofundada, para a gente entender, para a gente ter noção da importância dessas adaptações metabólicas também das plantas, né? Renato, existe algum impacto humano, né, no deserto? Basicamente, a urbanização, né, existem desertos que são bem urbanizados, né, áreas nos Estados Unidos, por exemplo, estão crescendo muito, e, logicamente, a conversão para a agricultura irrigada tem reduzido a biodiversidade natural de alguns desertos, né? Então, vamos fazer uma questãozinha também do Enem para a gente ficar mais por dentro disso, né? Ficar mais a par desse tipo de bioma. Então, vamos lá. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais, roedores, aves, répteis e artrópodes. Então veja que essa questão ela focou aqui em fauna, né? Animais. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, é, então, adaptação de animais ao ambiente deserto. Letra A. Existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Bom, veja bem, primeiro que a glândula sudorípara, né, ela está na derme, ela vai subindo, né, para a epiderme. O polo dela se abre na epiderme, né, para ser mais exato. E glândula sudorípara num animal que vive no deserto é um suicídio, né? Por quê? Porque ele vai suar, ele vai perder muita água por transpiração, né, pelo suor. Então, nesse caso, está errada a letra A, né? Não faz tanto sentido. Letra B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Ou seja, produzir muitos excretas, produzir uma urina muito concentrada, com pouca quantidade de água e com muito soluto, né, muito excreta. Seria uma forma, né, de sobreviver no ambiente deserto. Vamos lá. Pode ser essa aí, né? Vamos lá. Letra C. Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Se a gente falar ali, por exemplo, em roedor, né? Roedor é mamífero, né? Nem todo mamífero é ovíparo. Só existem aí dois tipos de mamíferos ovíparos, né? O ornitorrinco e a equidna. Então, não faz sentido essa letra C. Nem todo animal do deserto vai desenvolver o embrião no interior de ovo com casca. Se bem que o ovo com casca, né, casca dura ou casca coriácea, o ovo amniótico é uma adaptação incrível justamente para que o animal consiga viver num ambiente mais quente, né? A transição dos anfíbios para o grupo dos répteis ocorreu graças a essa aquisição evolutiva importante, né? Que é o ovo com casca dura, né? Mas não se aplica a todos os animais de deserto. Mas poderia pegar muita gente essa questão. E pegou, né? Essa questão foi considerada uma das questões mais difíceis dessa prova aí. Letra D. Capacidade de controlar a temperatura corporal. Controlar a temperatura corporal é uma característica de quê, gente? De homeotérmicos, né? E a gente fala aí sobre répteis que são ectotérmicos. Então, não. Letra E. Respiração realizada por pulmões foliáceos. Os pulmões foliáceos, né, eles são característicos aí de alguns insetos, por exemplo, né, de alguns animais. Pulmões foliáceos não estão presentes em todos os tipos de animais aí, né? Então, as aves, por exemplo, apresentam os parabronquíolos, né? Os roedores já mamíferos, pulmões mais desenvolvidos, né?
Nos artrópodes, uma respiração que vai desde glândula coxal até filotraqueias. Então, basicamente, isso não quer dizer presença de pulmão foliáceo, não quer dizer necessariamente uma sobrevivência em ambiente deserto. Então, para nós aí, a mais coerente é a letra B, né? Eliminação discreta de nitrogenagem de forma concentrada. Pessoal, o pessoal assim, quando estuda, né, principalmente a galera que está estudando, focado mais na biomédica, foca muito nessa parte de fisiologia, né? Mas olha que incrível, né? 16% dos candidatos que fizeram essa prova do Enem conseguiram acertar essa questãozinha aí, porque é uma questão que envolve, né, bioma, né, ecologia e fisiologia. Então, é sempre a gente se colocar no lugar de aprender, né? Querer aprender mais, e ter a humildade, né, para reconhecer que todo conteúdo é importante, né? Então vamos continuar, né? Vamos continuar aí com a nossa aulinha de biomas. Vamos para o próximo bioma, né? A gente viu aí no caso floresta tropical e no caso também deserto, né?